Hoje tem Fluminense e Botafogo, hoje tem clássico, vovô no Campeonato Carioca. Pra muita gente, o ano só começa depois do Carnaval, não começa ali no dia 1º de janeiro. O ano só começa depois do Carnaval. Eu diria que o ano futebolístico do Fluminense não começa na sua estreia do Campeonato Carioca contra o Bangu, Nova Iguaçu, Portuguesa, Maricá, Sampaio Corrêa. O ano efetivamente começa a partir do primeiro clássico. E é isso que a gente vai ter hoje no Engenhão a partir das 9h30 da noite. Roda a vinheta, porque tudo que você precisa saber está sobre esse jogo entre Botafogo e Fluminense está logo depois dela. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo para o máximo de grupos de WhatsApp que você tiver. Até eu sei que você tem grupo de WhatsApp do Fluminense. Caminha esse vídeo lá também, tá? E claro, se inscreva aqui também para dar aquela moral. Histórico básico, tá? Fluminense e Botafogo já jogaram 392 vezes, essa é 393. Tá chegando perto a 400, hein? Se nada de extraordinário acontecer, esse 400 deve ser em 2027. Mas se tiver um mata-mata e de repente numa semifinal de Carioca, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, Libertadores, isso cai já para 2026. Então, enfim, vai ser um jogo maneiro. A gente tem vantagens, tá? Sobre o Botafogo. É o único clássico aqui do Rio que a gente tem vantagem nos números. 143 vitórias, 131 derrotas, 118 empates. A gente pelo menos tem vantagem em cima do Botafogo. O Botafogo não tem vantagem em nenhum dos clássicos aqui no Rio de Janeiro, né? Falando em vantagem nos clássicos... Ah, não, só pra passar a informação básica também. Jogo às 9h30 da noite, no Engenhão, tá? É um jogo que não é mando do Botafogo, é mando da federação. Acontece no estádio do Botafogo, mas é mando da federação. Então lá no Engenhão não tem torcida mista, né? Mas é divisão igual, tá? 50-50. Procura do Fluminense baixíssima pra esse jogo. A do Botafogo não tá lá muito alta, mas eles têm a empolgação da volta do time principal. Então, enfim, provavelmente a gente deve ver um clássico com mais, mesmo não sendo o mando do Botafogo, com mais botafoguenses do que tricolores, tá? E o jogo tem transmissão do Sport TV e do Premier, beleza? E claro, nossa transmissão aqui também, a partir das 7h30, estaremos lá no estádio Newton Santos, lá no Engenho de Dentro, fazendo a nossa super transmissão ao vivo, direto do estádio, como sempre fazemos. E aí eu ia começar falando com vocês sobre a questão de histórico e tal, porque assim, a gente vem de duas eras, né? Na verdade, uma e a outra a gente tá vivendo ainda. Porque se você pegar ali em 2019, você lembra daquela derrota com gol do Alex Santana, de cabeça? Primeiro Fluminense Botafogo do Diniz no Campeonato Brasileiro, ele escala aquele meio campo com Ala, Daniel e Ganso e tal, a gente joga melhor, mas perde. Então, de lá pra cá, né? De lá pra cá não. De lá pra cá a gente teve duas dinastias. O Fluminense emendou uma vitória em 2019, 2 vitórias em 2020 e 3 empates. Em 2021, 2 vitórias. Em 2022, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que essa derrota foi uma derrota que nos classificou. Então o Fluminense passou 13 jogos em que ele não saía triste do clássico vovô. Uma sequência assim de 3 para 4 anos de domínio amplo e completo do Fluminense. Só que em 2022 a chave vira, o Botafogo virou SAF, investiu mais no time, vira o tapetinho, né, o gramado sintético lá no Engenhão e tal, e isso dá uma virada de chave a ponto de hoje o Botafogo estar vindo numa sequência de 6 vitórias seguidas contra a gente. Eles ganharam em 2023 no Botafogo do clássico do Calegari, né, do pênalti do Calegari. Eles ganharam no gol de cabeça do Cuesta de um domínio total, que foi o primeiro, que foi lá na grama sintética. Eles ganharam por 2-0 dentro do Maracanã. A gente estava na ressaca ali da semifinal da Libertadores. Ganharam, gol de cobertura do Tiquinho, etc. Ganharam por 4-2 no Campeonato Carioca do ano passado. Mas a gente estava na ressaca da Recopa. Dane-se, 4-2 para eles está na histórico. Eles estavam com o time misto também. Ganharam por 1-0 num dos maiores domínios que a gente já viu nesse clássico. Lá no gol de cabeça do Bastos, no Brasileirão do ano passado, no Engenhão. E ganharam também por 1-0 no Maracanã no ano passado, numa entregada do Felipe Melo. Então assim, são 6 jogos que doem, que incomodam e que tornam essa sequência incômoda pra gente, como a outra tava pra eles de 13 jogos, né? E a gente precisa quebrar isso, acho que a galera precisa ter a tônica disso. Boa parte desse elenco perdeu esses 6 jogos, tá? Boa parte não, mas uma parte perdeu. O Fábio estava em todas, o Thiago Santos estava em boa parte, o
Talvez Samuel Xavier estava em todas também, enfim, uma série de jogadores ali, Germancano, John Arias, o Ganso, que não deve ir pro jogo. Então, assim, boa parte tá por ali e isso tem que inflamar essa galera assim. Agora, mais do que isso, é olhar pro Campeonato Carioca na tabela também, cara. Porque quando a gente olha a tabela do Campeonato Carioca, eu não sei você, mas eu vejo o Maricá em primeiro com 11 pontos, o Volta Redonda em segundo com 9, o Vasco em terceiro com 9, o Nova Iguaçu em quarto com 8, Flamengo em quinto com 7, Botafogo em sexto com 6, Portuguesa em sétimo com 6, e aí chega o Fluminense em oitavo com 6. O Fluminense pode sair dessa rodada na vice-lanterna, ou então pode sair dessa rodada, ia vir ali a questão de combinação de resultados, mas talvez na vice-liderança. Então, assim, o Campeonato Carioca tá muito maluco. E isso passa por uma vitória em clássico. Quem perdeu hoje, caso tenha um vencedor, eu diria que encaminha a sua eliminação no Campeonato Carioca. Vai ter que ganhar todos os jogos praticamente para garantir a classificação. Esse Carioca tá muito embolado, então tá facilitando para poder a margem de pontos ficar baixa. Mas ainda assim, o que vai ser, por exemplo, do Fluminense ou do Botafogo, os dois têm 6 pontos, ficando com 6 pontos em 6 jogos e faltando 5 jogos, tendo que fazer, vai lá, 14, 15 pontos. Acho que nem dá pra fazer 14, na verdade, né? Tem que fazer 13 ou 15. Tem que fazer 13 ou 15. 13 talvez nem classifique, teria que ser 15 pontos nos 5 jogos, ganhando os outros 2 clássicos. De um time que vai ter perdido o clássico agora. Então, assim, a situação, caso haja um vencedor hoje, fica muito complicada pra quem perder. E se tiver um empate, fica complicada pros dois. A verdade é essa. Olho nos jogos que vão estar acontecendo ali mais ou menos no mesmo horário. No mesmo horário não tem nenhum, mas um pouco antes, às 7 horas, tem Maricá e Vasco São Januário. Já falei, manda o Maricá embora, deixa o Maricá ganhar o Vasco, Maricá vai embora, já classificou e faz 14 pontos e trava o Vasco. Volta Redonda e Portuguesa, esse já é aquele negócio. Os pequenos, jogo entre pequenos, torce pro empate ou pro Bangu. Agora que o Bangu tá lá na zona de rebaixamento, tá ameaçando menos. Mas o importante é a gente vencer o nosso jogo, e pra isso a gente precisa falar de bola em campo. Vamos lá, tá? Vou botar aí na tela a escalação provável do Fluminense, ou melhor, as escalações, né? Escalação provável do Fluminense e do Botafogo está aí na tela. Deixa eu botar aqui mais bonitinho. Pronto, agora sim tá aí as prováveis escalações na tela, tá? Falando primeiramente da equipe do Fluminense, a provável escalação tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita e uma dúvida entre Ignacio e Thiago Silva. O Ignacio vem de uma sequência de jogos, por outro lado, né, não jogou no último domingo, então essa sequência já deu uma quebrada. Já o Thiago Silva jogou 90 minutos na sua estreia no domingo, num sol bem escaldante lá em Cariacica, e ainda tem a questão do gramado sintético no Engenhão. Então, que a gente até agora não viu o Thiago Silva jogando no sintético, não sabemos se vai jogar, enfim, sabemos qual é a situação prática ali. Então, o Thiago Silva é dúvida, eu diria que deve ir o Ignacio ao lado do Thiago Santos, que é a outra dupla de zaga, já que o Manuel e o Thiago Silva jogaram no último domingo, e o Freitas, pra mim, eu diria que tá correndo por fora, mas talvez não esteja nem correndo. Na lateral esquerda eu botei ali a dúvida entre o Gabriel Fuentes e o René, mas acho bem provável que o Mano Menezes já tenha definido seu titular e ele seja o Gabriel Fuentes. Vou explicar já, inclusive, o porquê, tá? No meio de campo, as notícias que dão conta de que, sem Renato Augusto, que sofreu uma luxação na clavícula, e eu não vou entrar aqui no mérito do nome daquele negócio lá, que é complicadíssimo, mas enfim, vai ter que fazer uma cirurgia o Renato Augusto, que coisa, que azar do malandro, hein? E sem Paulo Henrique Ganso ainda por conta da miocardite, o Fluminense vai optar por um esquema sem o Lima. Por quê? O Lima sentiu no último jogo, por isso ficou de fora, por precaução, e só deve voltar contra o Boa Vista. Então, sem ter Lima, sem ter Ganso, sem ter Renato Augusto, qual que é a dúvida do Mano Menezes? Bem, ou ele vai escalar o time com 3 volantes, que é um teste que ele já fez, inclusive, na pré-temporada, que ele já fez, na verdade, no ano passado, quando ele ainda não tinha o Hércules, ele tinha o Nonato. Ele faz isso no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque e coloca Bernal, Martinelli e Hércules agora no meio de campo. A outra possibilidade é dele tirar o Facundo Bernal, manter Martinelli e Hércules no meio de campo e colocar o Isaac como armador. Eu confesso, tá? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de treinador ofensivo, eu valorizo muito o treinador que é ousado,
mas eu gosto mais de ponto. Eu gosto de treinador ofensivo, gosto de futebol bonito, gosto de ataque, etc. Mas mais do que isso, eu gosto de ponto. E o Isaac até agora ainda não rendeu no profissional o suficiente para eu achar que ele pode ser o armador desse time. De que ele vai me entregar mais do que um time mais fechado. Por quê? Porque o Fluminense não sabe criar. O Fluminense tem uma extrema dificuldade de criar. E colocando o Isaac ao invés de um Bernal, fazendo um esquema um pouco mais parecido com o que já faz, o Botafogo muito provavelmente vai dar a bola pro Fluminense. E o Fluminense não vai saber criar. E o contra-ataque vai ser do Botafogo. Então, acho que, apesar da dúvida do Mano Menezes, entrar com Martinelli, Bernal e Hércules seria um pouco mais interessante, porque eu já falei 200 vezes aqui, o Fluminense não sabe criar. Então, quando ele não tem a bola, ele consegue definir jogadas rápido. Se ele não tiver a bola, ele vai ter um pouco mais de espaço quando quiser fazer isso. No ataque, Germancano deve comandar o ataque, né, mantido como titular. O Cauã até agora teve um desempenho bem ruim e o Germancano tem um jogo com 2 gols, né? Então já tá, né, garantido ali também na titularidade. E aí vem uma dúvida que é, basicamente, sem o John Arias ainda também. E sem o Lima, que pode jogar pela ponta. Riquelme e Felipe ainda não aparecem entre os principais titulares. Vem ganhando moral entrando no segundo tempo. A gente tem Canóbio, Serna e Keno. E aí fica a dúvida. Qual é o tipo de ataque que o Mano Menezes vai querer montar? Eu chutaria que, se ele vem com os 3 volantes, ele muito provavelmente... É difícil, porque eu ia falar que ele muito provavelmente vem com Canóbio e Serna. Eu botei aqui Canóbio e Serna em dúvida, mas na verdade a dúvida é entre os 3, tá? Eu diria que ele viria com Canóbio e Serna, porque são 2 caras que atacam muito espaço em velocidade. O Keno também faz isso? Faz. Mas o Keno é mais do 1 contra 1. E aí eu não sei o quanto de espaço o Keno vai ter com a defesa do Botafogo postada para partir para esse 1 contra 1. Então eu chutaria que ele iria de Canóbio e Serna. Porém, também tem a possibilidade dele colocar o Canóbio e o Keno, recuar um pouquinho o Canóbio para poder fazer um pouquinho dessa armação e ter o Keno como essa válvula de escape pela esquerda. Não sei qual dos 3 ele vai. Eu, particularmente, iria de Canóbio e Serna. Acho que o Keno, caso esteja tudo dando errado, ele tem uma capacidade de entrar no segundo tempo e dar uma melhorada no time. Se o Botafogo já tiver feito 1-0, né, que é o exemplo que eu dei de tudo dando errado, eles provavelmente vão dar a bola pra gente. Aí você vai precisar de jogadores inventivos, de criação, que batam bem de fora da área, que tenham essa jogada no individual, que é o caso do Keno. Então acho que o Keno tem mais a agregar vindo do banco nesse jogo, num cenário adverso, ou talvez até num cenário bom, mas propício já para alguém que também saiba atacar esse espaço e que tenha qualidade, tenha experiência, do que ele desde o início do jogo. Acho que agregaria mais com Serna e Canóbio. Diz a sua opinião aqui embaixo. O time do Botafogo também está escalado pelo Carlos Leiria. É o sub-23 dele lá, o Marcão deles, né? Também é ex-treinador do Resende. O Botafogo ainda não contratou um treinador. Já contratou alguns jogadores, não deve estreá-los nesse domingo. Provável time do Botafogo, que teve algumas saídas, as mais sentidas, a de Luiz Henrique e Thiago Almada, vem com o John no gol camisa 12, Vitinho na lateral direita, Lucas Halter, porque o Adrielson saiu e o Bastos ainda não tá 100% na pré-temporada. Então o Lucas Halter vai jogar na zaga ao lado do Alexander Barbosa, Alex Telles na lateral esquerda. Ou seja, uma defesa 90% baseada no que era no ano passado. 90% não, 80%, né, para ser mais exato no percentual. Só o Lucas Halter que não estava ali entre os principais jogadores do ano passado. E o meio de campo? Gregory, Danilo Barbosa e Alan, ou Alan, não, eu acho que deles é Alan, aquele que era do Vasco. Ou seja, 3 volantes. E acho que pra gente é melhor espelhar esse Botafogo, tá? É melhor espelhar o adversário com os 3 volantes. Tem esse contexto também. Eles jogam ali com 3 jogadores de contenção que tem saída. Só pra poder deixar claro, além desses 3 aqui, o Marlon Freitas também deve jogar. É provável, inclusive, que ele seja o titular. E que o Alan e o Danilo Barbosa disputem uma posição. É até bem provável isso, né? Porque o Marlon Freitas vem... Nem ver questão fisicamente, mas enfim, esse é o mais provável aqui no meio de campo, mas manteria os 3 volantes. No ataque, Matheus Martins, ex-cria de Xerém, Savarino, um dos craques do Brasileiro do ano passado, e o Igor Jesus, centroavante, que até agora tem mais hype do que número, né? Mas enfim, tem que ficar de olho, foi um bom centroavante no ano passado. Esse é o provável time do Botafogo. Falando só, acho que vale a gente dar uma olhada nas odds da KTO. E por que eu tô falando isso? Porque quando você abre aqui a KTO, senão você pode abrir aí usando o link que tá aqui embaixo na descrição,
a gente vê um leve favoritismo da equipe do Botafogo. Eu diria leve favoritismo, tá? 2,33 pagando na vitória deles, 2,85 no empate, 3,25 no Fluminense. Eu coloquei 10 reaisinho no Fluminense. Acho que o Botafogo volta com seu time principal, mas o Fluminense tem totais chances de vencer esse jogo. O preparo físico e o ritmo de jogo pode fazer uma diferença sim pro Fluminense. E não só isso. Gramado rápido, o Fluminense agora tem um time um pouco mais ágil, tem um time que gosta de jogar nessa velocidade, atacando em profundidade, atacando o espaço. Acho que isso pode fazer diferença contra um time, para enfrentar um time que ainda não está preparado na temporada. Então, assim, dentro do Engenhão, apesar dos recentes números serem ruins, das 6 derrotas, dentro do Engenhão só foram 2. Né? Inclusive, nosso retrospecto lá contra o Botafogo no Engenhão é melhor do que o deles. Né? Eles têm 10 vitórias, eles têm só 8. Então, isso não entra em campo nesse jogo diretamente, mas é uma odd interessante essa vitória. Se você quiser uma odd aumentada, aí vem no macete, tá? Fluminense ganhando e Germancano marcando o gol. Tem lá do Botafogo também, do Igor Jesus, né? Eu nessa daqui vou botar essa tá odd 7, que isso? Eu vou botar 5 reaisinho nessa, tá? Se eu ganhar, eu ganho 35. Sempre lembrando, tá, galera? É pra botar aqui uma grana que você pode perder, tá? Eu, por exemplo, quando faço aposta assim, eu boto 10 reais. Eu tinha botado 10 reais já na vitória do Fluminense. Eu faço apostas que eu posso perder. Eu normalmente separo, inclusive, ali 50. Agora eu tô separando 50 reais ali por mês. Boto lá na KTO e brinco. Se antes de acabar o mês, acabou meus 50 reais, eu perdi tudo, foi um mês ruim pra mim. Beleza, seguro até o mês seguinte, no mês seguinte eu boto 50 reais de novo. Não tem drama de ficar desesperado com dinheiro, porque eu sei que a chance de eu perder é maior do que a de eu ganhar. No caso de hoje eu espero muito que eu ganhe, afinal de contas eu estou apostando a favor do Fluminense. KTO, tá lembrando, proibido para menores de 18 anos. Alô, atenção aí, hein? Se teu filho usa a casa de aposta, cuidado com isso. A obrigação é tua de proteger ele, irmão. E se você é menor de idade e tá usando, você tá errado também, só para deixar claro. A arbitragem da partida do Bruno Arleu de Araújo, eu já falei disso num vídeo ontem. Curiosidade, ele já apitou, acho um bom árbitro, tá? Ah, mas e se ele errar? E se ele errar, meu amigo, todo mundo erra, né? Tu nunca errou no teu trabalho, não? Acho um bom árbitro, acho que no geral controla bem os ânimos ali. É um árbitro que deixa correr, mas não é um Rafael Claus, daqueles que deixa correr e acaba não marcando faltas que são de fato. E ele já apitou um Fluminense Botafogo em 2018, foi o primeiro clássico do Fluminense que ele apitou, 3-0, aquele gol de Jadson no final, que no final da Taça Rio não adiantava de nada, né? Torcer pra ser uma boa arbitragem, ele apitou alguns Fla-Flus recentemente, tava sem apitar tanto, mas é porque é árbitro carioca, né? Não apita no Brasileirão, só apita no estadual. Beleza? É isso então, te aguardo aqui no Raiz Tricolor, na nossa transmissão a partir das 7h30 da noite, direto do Engenhão. Tamo junto, até a próxima, valeu!